Me chamo Renata, trabalho como funcionária em uma fábrica de processamento de metais. Como funcionária em uma fábrica de uma cidade pequena, meu salário não é alto, mas a vida é relativamente fácil por aqui. Além disso, meu marido, Fagundes, é empresário. Essa é outra razão pela qual não acho a vida tão difícil. Aliás, a empresa de Fagundes é uma consultoria, parece que tem clientes por todo o país, então ele viaja muito. Talvez seja por isso que não temos filhos. Fagundes e eu já temos 38 anos. Suponho que já seja tarde demais para ter filhos. Ultimamente, tenho começado a pensar assim. Ainda assim, não penso em me divorciar. Acredito que podemos construir um lar feliz juntos. No entanto, não é como se não tivesse minhas preocupações. Fagundes tem estado distante ultimamente e temos nos sentido mais distantes. Tenho certeza de que podemos superar isso juntos. É assim que tenho me encorajado. Há uma razão pela qual penso assim, é porque conheço Fagundes desde os tempos de escola. O conheci quando estávamos no ensino médio. Fagundes era um rapaz popular em nossa escola, tinha habilidades de liderança, sempre liderando nos festivais culturais e nos dias de esporte. Se alguém cometesse um erro, Fagundes o corrigia. Se houvesse um problema, Fagundes o resolvia. Ele era o tipo de pessoa confiável em quem todos confiavam. Por outro lado, eu era uma garota simples e quieta, vivia minha vida tentando não chamar atenção, como se fosse esse o objetivo da minha vida. Mas conhecer Fagundes me fez querer experimentar coisas por mim mesma. Pela primeira vez, durante uma discussão sobre o evento escolar, levantei a mão e falei: "Vamos fazer uma peça de teatro." Antes que pudesse terminar, houve risadas ao meu redor, já que a maioria do meu grupo queria montar um café. Não é difícil preparar uma peça de teatro, como memorizar as falas e tudo mais, eles diziam. Entre esses comentários, Fagundes se dirigiu aos colegas. Não é exatamente porque é um desafio ou porque seja difícil, mas é gratificante. Além disso, com certeza será mais memorável, disse ele. As palavras de Fagundes mudaram o clima instantaneamente. No final, fizemos uma peça de teatro para o evento escolar. Não há dúvida de que esse evento nos aproximou mais, mas nada aconteceu. Nos formamos no ensino médio. Eu consegui um emprego em uma fábrica e Fagundes foi para a universidade. Nos reencontramos em uma reunião alguns anos depois, o que nos levou a sair e, finalmente, a nos casar. Naquela época, Fagundes já era presidente de uma consultoria. É claro que todo mundo invejava, mas a realidade não era tão boa. O trabalho de Fagundes era agitado, com viagens de negócios frequentes, mal passávamos tempo juntos em casa. Apesar do glamouroso título de presidente, a empresa de Fagundes mal se sustentava. Pensamos em expandir o negócio, para que os lucros pudessem ser menores por um tempo. Como presidente, Fagundes sentia a obrigação de apoiar sua equipe. Ele disse que era melhor expandir o negócio para atrair mais clientes. Essa foi a conversa logo após nos casarmos, então não pude deixar meu emprego, mesmo depois de nos casarmos. Na verdade, dependíamos dos meus rendimentos. O salário que Fagundes trazia para casa era mínimo, mas sairíamos adiante se seguíssemos em frente. Acreditei em Fagundes e continuei. Enquanto me dedicava ao meu trabalho, também cuidava sozinha de todas as tarefas domésticas. É claro que, com as frequentes viagens de negócios de Fagundes, ele não tinha tempo para as tarefas domésticas. Nos dias de folga, ele parecia completamente exausto, então nem sequer podia pedir que me ajudasse. Mas conciliar trabalho e tarefas domésticas é bastante comum hoje em dia. Muitas pessoas se viram assim, então não posso dizer que sou a única que se esforça. No entanto, tinha outro trabalho, ajudava os pais de Fagundes. Meu sogro era dono de um pequeno restaurante, um estabelecimento antigo muito querido pelos moradores. Os preços eram baixos, então o lucro não era muito, mas os clientes continuavam vindo. Tantos que minha sogra começou a ajudar no atendimento e assim por diante. Mas ainda não era suficiente.
Foi quando entrei para ajudar. Durante a semana, eu trabalhava no escritório e cuidava das tarefas domésticas, e nos fins de semana, ajudava no restaurante dos meus sogros. Nas manhãs, continuava levando essa vida agitada, mas satisfatória. Era difícil, mas a comida que meu sogro preparava era deliciosa. Até aprendi a cozinhar nos intervalos do trabalho, então não me importava ajudar na cafeteria. Embora houvesse momentos em que eu queria um descanso, não podia dizer que queria descansar com meus sogros. Havia uma razão para isso. Eu tinha tomado a iniciativa de ajudar, ou esse era o pretexto. Renata, durante a semana você trabalha, não precisa se esforçar para ajudar. Eu gosto de fazer isso, respondia minha sogra, mas a verdade era um pouco diferente. Na verdade, Fagundes me pediu para ajudar seus pais. Não precisa nem dizer que, no começo, recusei. Trabalhar até nos fins de semana é demais. Realmente me sinto mal por te pedir isso. Mas estou preocupado com papai e mamãe, disse meu marido, disse na época. Seus pais haviam trabalhado sem parar na cafeteria, sem muitos descansos. No entanto, já tem mais de 60 anos e sua saúde está piorando. Recentemente, mencionaram dores por todo o corpo e Fagundes parecia realmente preocupado. Então você poderia dar uma olhada na cafeteria. Mas trabalho durante a semana e tenho que cuidar das tarefas domésticas nos fins de semana. Poderíamos contratar uma ajudante para isso, respondi. Fazer isso colocaria em risco nossas finanças domésticas, disse meu marido. Após pensar muito, aceitei ajudar. Mas essa decisão foi um grande erro, percebi há pouco tempo, alguns meses atrás. Tenho um pouco de trabalho ainda, então primeiro vou limpar e depois preparar o jantar. Ao voltar do trabalho, tive essa conversa com Fagundes e fui preparar o jantar como de costume. Um tempo depois, quando estava prestes a perguntar a Fagundes sobre o tempero para o jantar, estava prestes a bater na porta de Fagundes quando ouvi sua voz de dentro. Pare com isso, pai. Por quanto tempo você pretende continuar com essa porcaria de cafeteria? As palavras de Fagundes me chocaram, mas ele continuou com palavras ainda mais inacreditáveis. Você mal ganha uma miséria, não é? Seria melhor parar com isso. Uma miséria, Fagundes? Isso é mentira, disse meu sogro. Perplexa, abaixei a mão para não chamar a atenção. Ou é porque a nossa empregada está te dando trabalho? No momento em que Fagundes disse isso, pude ouvir a voz do meu sogro do telefone. De quem você está falando? De Renata? Você precisa parar. Era uma voz muito baixa, mas por alguma razão chegou claramente aos meus ouvidos. As lágrimas começaram a brotar instantaneamente. Percebi a verdadeira natureza de Fagundes e a bondade do meu sogro. Então, Fagundes não estava preocupado com seus pais, ele só queria vigiá-los, e eu era sua ferramenta de vigilância. Para Fagundes, eu era apenas uma empregada. A raiva brotou em mim junto com a frustração. Definitivamente, vou me divorciar dele. Decidi me divorciar de Fagundes, mas iniciar o divórcio de repente é difícil. Se eu o confrontar sozinha, estarei em desvantagem. Primeiro, preciso reunir provas que me favoreçam no divórcio. A conversa de um momento atrás poderia ser uma prova. Poderia obter o testemunho do meu sogro, mas isso não seria suficiente. Tomara que houvesse algo decisivo. A partir desse dia, decidi vigiar de perto as ações de Fagundes. Enquanto isso, agia como de costume, fingindo não saber de nada e fazendo o que Fagundes dizia. Talvez por isso Fagundes não percebesse nada e me tratasse como sempre. Renata, poderia preparar um presente, algo para um bebê? Seria ótimo. Um bebê? Perguntei. Lembra-se de Afonso, aquele da nossa festa de casamento? Ele é empregado da minha empresa e aparentemente teve um filho, respondeu ele. Fagundes queria preparar um presente, mas está ocupado demais com o trabalho para comprar. Ele queria que eu comprasse no dia seguinte. Ok, algo específico, perguntei. Confio no seu gosto, saberá do que precisamos. Fagundes sorriu e eu assenti com um sorriso.
decidi seguir suas instruções. Mas no dia seguinte, depois do trabalho, quando me preparava para entrar numa loja de produtos para bebês para comprar presentes, um encontro inesperado me esperava. Você é a Renata, certo? Ao me virar, vi um homem bem vestido e aparentemente agradável. Pareceu-me tê-lo visto em algum lugar e depois de pensar um pouco, percebi que era Afonso, da empresa do meu marido. Ah, você deve ser Afonso, da empresa do meu marido, não é? Sim, seu marido é muito gentil comigo. Entendo, Afonso. Você vai comprar um presente para sua esposa? No entanto, quando eu disse isso, Afonso parecia confuso e disse: Não, não sou casado. Suas palavras me fizeram inclinar a cabeça, confusa. Fagundes disse que Afonso tinha um bebê. Perguntei a Afonso por mais detalhes, e o que descobri foi algo que não esperava. De fato, Afonso estava lá para comprar itens para o bebê, mas não para sua esposa, e sim, surpreendente, para Fagundes. Foi um verdadeiro choque. Significava que Fagundes havia informado Afonso de que eu estava grávida. Não preciso dizer que neguei imediatamente. Naquele momento, Afonso também parecia suspeitar. Decidimos ir para outro lugar e conversar mais. Como resultado, as mentiras de Fagundes foram descobertas uma a uma. Primeiro, embora seja verdade que a empresa de Fagundes estava se expandindo, os salários não haviam diminuído, pelo contrário, devido à expansão do negócio. Os salários dos funcionários haviam aumentado, inclusive, aparentemente, o de Fagundes. Além disso, as viagens de negócios de Fagundes eram uma mentira. Havia viagens de negócios, mas não tão frequentes quanto ele dizia, no máximo, uma vez por mês. Ultimamente, podemos fazer a maioria das coisas pela internet, e a necessidade de nos encontrarmos com os clientes pessoalmente diminuiu, explicou Afonso. Então, Fagundes mentia sobre as viagens de negócios e ia a outro lugar. Além disso, tentava conseguir itens para o bebê fingindo que eu estava grávida. A única conclusão que podia tirar disso tudo era que Fagundes estava tendo um caso e a outra mulher estava grávida. E o salário que ele não trazia para casa estava sendo gasto em sua amante. Eu estava tão furiosa que mal conseguia manter a compostura naquele momento. Afonso me falou amavelmente. Renata, sempre fui propenso a aventuras. Eu vou ajudar, disse ele. O melhor seria reunir provas e me divorciar. É claro que aceitei a oferta de Afonso imediatamente. Comecei a reunir provas. Afonso ajudaria a monitorar as ações de Fagundes na empresa. Ao mesmo tempo, contratei um investigador profissional para verificar seu comportamento. Além disso, para garantir que Fagundes não desconfiasse, tanto Afonso quanto eu compramos itens de bebê e fingimos não saber de nada, entregando-os a Fagundes. Então vou levar isso e sair em uma viagem de negócios pelas próximas 2 semanas, certo? Disse, eu me despedi, fingindo não saber de nada. 2 semanas depois, Fagundes chegou em casa a altas horas da noite, visivelmente bêbado. Você está bem? Onde você bebeu? Perguntei. Não é da sua conta, apenas limpe o banheiro. Seu tom era incomumente duro. Franzi levemente a testa e suspirei baixinho. Tem algum problema? Quero beber quando me dá vontade, respondeu ele. Eu sei, eu disse e apoiei Fagundes quando ele parecia prestes a cair. Então Fagundes tirou minha mão de cima e disse: Vou tomar banho. Então limpe isso. Fagundes indicou a mala com o queixo. Assenti levemente enquanto segurava a mala. Você deveria ser capaz de fazer pelo menos isso sem que te digam. Com um resmungo, Fagundes foi para o banheiro. Quando vi ele sair, suspirei e lentamente levantei a mala. Algo caiu com um som estridente. Olhei para baixo e vi um envelope aos meus pés. Curiosa, abri o envelope. Dentro, havia uma foto e um formulário de divórcio com a assinatura de Fagundes. E na foto anexada estavam uma mulher e uma criança. Poderia ser uma declaração de intenções de Fagundes, que queria o divórcio porque sua amante tinha um filho. Sim, Fagundes disse que cuidaria disso.
Quer dizer que ele quer que eu entregue este formulário de divórcio. Já faz tempo que não recebo um presente tão bonito. Tenho que preparar um presente de volta, um lindo presente de volta. Eu pensei e sorri enquanto deslizava o envelope suavemente no meu bolso. Então abri a mala, mas já estava lavada. Era estranho uma mala estar completamente lavada após uma viagem de negócios. Nenhuma dona de casa consideraria isso normal. Há uma mulher por aí lavando para ele, pensei. O que significava que era uma declaração de guerra da amante dizendo que ela é quem lavava agora. E desta vez até incluiu uma foto com um formulário de divórcio. Como extra, provavelmente a agitação de Fagundes era porque estava sendo pressionado a se divorciar por sua amante, mas ele não queria se separar de mim, uma empregada conveniente. Provavelmente eles brigaram e a amante enfurecida plantou o formulário de divórcio e a foto. Bem, acho que é isso. Então não tenho escolha a não ser aceitar o desafio, pensei e sorri, voltando para meu quarto. Se fosse por mim, apresentaria o formulário de divórcio imediatamente, mas se me divorciar, preciso de um lugar para morar e gostaria de me despedir dos pais de Fagundes. Parece que amanhã estarei ocupada. Passei uma noite acordada, excitada pelo que estava por vir. E na manhã seguinte, disse a Fagundes enquanto ele acordava, Fagundes, é alta temporada na minha empresa. Então estarei voltando tarde para casa por um tempo. Saí de casa com Fagundes, mas em vez de ir ao trabalho, voltei para casa. Ao mesmo tempo, entrei em contato com minha empresa para pedir demissão. É claro que tinha uma razão para isso. Na verdade, ontem à noite, informei meu pai sobre o divórcio. Hoje de manhã, meu pai me enviou um e-mail dizendo: "Você pode causar problemas no trabalho por causa do divórcio. Deixe o emprego e volte imediatamente. Vou encontrar um lugar para você morar e arrumar um novo emprego. Não se preocupe com nada." Então decidi pedir demissão imediatamente. Além disso, comecei a me preparar para a mudança em casa. À tarde, terminei de me mudar com a ajuda de alguns carregadores de mudança que meu pai havia organizado. Depois, preenchi o formulário de divórcio e meu pai me apresentou a um advogado competente. Agora só preciso esperar que Fagundes entre em contato comigo. Bebi um pouco enquanto vigiava a casa dos meus pais por meio de uma câmera de rede na minha nova casa. Estava aproveitando um momento de relaxamento pela primeira vez em muito tempo quando, de repente, meu telefone começou a tocar. Era Fagundes. Verifiquei e ignorei. Isso se repetiu várias vezes e então a campainha da casa dos meus pais tocou. Depois de um tempo, vi meu pai e Fagundes na entrada pela câmera. Observei a situação com um sorriso. "O que você quer a esta hora?" perguntou meu pai. "É que não consigo entrar em contato com Renata. Ela não está no trabalho. Todas as minhas coisas desapareceram e não tenho respostas. Não importava quantas vezes eu ligasse", disse Fagundes. Quando Fagundes entrou em contato com minha empresa, eles disseram que eu tinha pedido demissão. Fagundes explicou tudo isso com pressa. Ao ouvir isso, meu pai perguntou a Fagundes: "Você não tem ideia do porquê?" "Não, não sei de nada", respondeu Fagundes, secando o suor que continuava aparecendo. Provavelmente ele não podia confessar sobre o caso. Enquanto pensava nisso, meu pai aumentou o tom de voz de repente. "Tem que haver algo que você saiba, certo?" Fagundes estremeceu diante da voz severa do meu pai. Desviou o olhar rapidamente e respondeu sem jeito: "Não, nada, não sei de nada." "Não minta. Você estava trapaceando, não estava?" Os olhos de Fagundes começaram a se movimentar. Sua reação foi tão boa quanto uma confissão. Mesmo assim, meu pai não parou com suas perguntas, encarando firmemente Fagundes. Então meu pai continuou em tom firme: "Temos provas. Você quer vê-las ou vai confessar por conta própria? Qual é?" "Sinto muito. Foi só um momento de fraqueza. Por favor, não conte para Renata", disse Fagundes. Meu pai olhou para ele e disse: "De qualquer forma, Renata pretende se divorciar de você. O que você está esperando?"
Por favor, é inútil você falar comigo. Se Renata pedir pensão, é melhor você cumprir. Entendeu? Sim, disse Fagundes baixinho. Eu ri alto diante da câmera, e ver Fagundes voltar para casa cambaleando me deixou um pouco mais animada. Bem, isso ainda não acabou, murmurei. Meu sogro começou a ficar com raiva ao telefone. Enquanto o acalmava, fiz um pedido. Então, essa é a situação. Posso contar com você? Já que meu filho te causou problemas, não vou negar meu apoio. Assim, consegui a cooperação do meu sogro. No dia seguinte, na hora do almoço, liguei para Fagundes. Esperava que ele atendesse imediatamente, mas não o fez. Assim que Fagundes percebeu que eu havia ido embora, me bombardeou com ligações. No entanto, quando liguei para ele, não respondeu. Irritada, me troquei rapidamente e peguei um táxi para o escritório de Fagundes. Ao entrar no escritório, Fagundes percebeu minha presença e saiu correndo da sala de trás. O que você está fazendo aqui, Renata? Eu vim para falar sobre o nosso divórcio, já que você não atendeu o telefone, eu disse aumentando o tom de voz. Naturalmente, todos os olhos do escritório se voltaram para nós. Ei, não levante a voz aqui, disse ele. Tem medo de que seus funcionários descubram o caso? Ou porque mentiu sobre a minha gravidez, eu disse. O escritório começou a zumbir imediatamente. Aparentemente, Fagundes havia anunciado aos colegas que sua esposa estava grávida. Eu soube disso através de Afonso. Significava que, se eu negasse a gravidez, a mentira de Fagundes seria exposta ali. Enquanto Fagundes começava a receber olhares dos funcionários, o levei para fora. Vamos falar sobre a pensão alimentícia primeiro, vamos mudar de lugar. Fagundes estava visivelmente irritado e me levou a uma cafeteria próxima. Depois de pedir algo e dispensar o garçom, Fagundes começou a reclamar baixinho. O que você está pretendendo? Quer me envergonhar? Se fizer algo assim, estarei em apuros. A culpa é sua por mentir. Por que mentiu quando te perguntei? Fagundes se calou de repente. Você sempre se cala quando fica desconfortável. De qualquer forma, já pedi o divórcio. Você pediu o divórcio? Como assim? Estava na mala, junto com a foto da amante sorrindo, eu disse. Fagundes ficou chocado, parecia que se lembrava de algo. Então liguei para uma certa pessoa e compartilhei minha localização para que viessem. Quem você está chamando? Alguém que nos ajudará com a discussão, disseram que viriam logo. A pessoa chegou ao café em poucos minutos. Imediatamente, o rosto de Fagundes empalideceu e ele começou a tremer. A pessoa ficou na frente de Fagundes e disse: Fagundes, ouvi dizer que você andou trapaceando. Mãe, não é o que parece. A pessoa que entrou era minha sogra e atrás dela estava meu sogro. Isso era exatamente o que eu tinha pedido ao meu sogro ontem. Queria o apoio da minha sogra quando Fagundes reclamasse. Fagundes pode agir com arrogância diante do meu sogro, mas não pode enfrentar minha sogra. Ela é uma pessoa com princípios morais fortes e bastante séria. Por isso, Fagundes tem sido repreendido por ela desde pequeno e parece que ainda tem medo dela. Era óbvio que seria repreendido se fosse pego. Enquanto pensava, minha sogra o repreendia diante de mim. Em que diabos você estava pensando? Não é bem assim, disse ele. Como não é assim? Renata me contou tudo. Eu também vi os resultados de sua investigação inicial, disse minha sogra. Ela então colocou um envelope sobre a mesa. Eram os resultados da investigação do comportamento de Fagundes que eu havia entregado a ela. Eu também vi e não há dúvida sobre a traição, disse meu sogro. Calha a boca, pai, Fagundes levantou a voz para o meu sogro. No entanto, minha sogra interveio rapidamente. É você quem deveria se calar. Antes de ficar bravo conosco, deveria pedir desculpas a Renata. Vamos, peça desculpas agora, minha sogra disse em tom severo. Fagundes desviou rapidamente o olhar. Nesse momento, a raiva da minha sogra explodiu e ela agarrou Fagundes pelo colarinho. Você precisa se desculpar agora. Sinto muito, Renata.
e vou pagar a pensão alimentícia. Por favor, me perdoe, a voz de Fagundes estava cortada, quase chorando. O espetáculo me pareceu irresistivelmente divertido. Após ser repreendido pela minha sogra, Fagundes concordou em pagar a pensão. Disse a ele que meu advogado entraria em contato para fornecer os detalhes e sair do local. Ao sair da cafeteria, murmurei para mim mesma tudo por causa dessa mulher. Fiquei olhando para a foto da amante guardada no meu telefone. Pouco depois, meu advogado entrou em contato para me informar que Fagundes tinha pago a pensão alimentícia. Isso resolve tudo. Finalmente, me senti aliviada, mas ainda não havia terminado. Havia uma coisa a fazer, me vingar do amante. A vingança estava programada para alguns dias depois. Aguardei ansiosamente por esse dia. Os dias voaram e chegou o dia. Tentando conter minha excitação, fui para o local da reunião. Era um evento de networking empresarial, desta vez organizado pela Câmara de Comércio. Trocamos cumprimentos e, primeiro, procurei o Fagundes. Logo o encontrei e me aproximei dele por trás dizendo: "Quanto tempo, Fagundes?" "Renata, o que você está fazendo aqui no evento?" Fagundes ficou surpreso quando entreguei meu cartão de visita a ele. Ele olhou para ele e exclamou surpreso: "O que isso quer dizer?" "Eu me tornei uma corretora imobiliária. Acabei de assumir o negócio do meu pai", respondi com um sorriso. Enquanto isso, Fagundes parecia confuso e perguntou: "Seu pai é taxista, não é?" "Sim, meu pai é taxista, mas isso é mais como um hobby enquanto ele administra um negócio de aluguel de imóveis. Meu pai gosta de dirigir, então trabalha como taxista", respondi. Ao descobrir a traição de Fagundes, decidi deixar meu trabalho. Claro, se a conversa tivesse corrido bem, talvez eu não tivesse que sair. No entanto, meu pai disse que era uma boa oportunidade e ofereceu-se para passar o negócio para mim. Ele até me disse que alugaria uma de suas propriedades como novo lar. Então decidi assumir o negócio do meu pai. Claro, há vários desafios, mas não estou herdando as propriedades do meu pai. Tornei-me presidente da empresa de gestão que ele fundou. Meu trabalho consiste principalmente em lidar com empresas de gestão imobiliária que realmente gerenciam as propriedades. E estou assumindo a operação de algumas propriedades pequenas não gerenciadas pela empresa. Não é muito trabalho, então, por enquanto, não estou muito ocupada, mas vou começar a levar isso a sério a partir de agora. Então hoje queria conversar com várias pessoas, por isso fui ao evento de networking empresarial. Fagundes ficou surpreso com essa revelação. Enquanto conversávamos, um homem se aproximou de nós. "Quanto tempo, Fagundes?" "Exalino, sempre agradeço seu apoio", Fagundes disse. "Ops, interrompi alguma coisa?" o homem perguntou. "Não, de jeito nenhum", Fagundes respondeu. Na verdade, quando Fagundes virou as costas, eu o empurrei para a frente e me inclinei diante da pessoa que Fagundes chamava de Exalino. "Encantada em conhecê-lo, Exalino. Sou Renata, ex-mulher do Fagundes." "Ex-mulher", Exalino mudou sua expressão facial. Fingi não perceber e continuei. "Nos divorciamos recentemente. Meu marido me traiu e teve um filho com outra mulher." "Chega, não diga mais coisas desnecessárias", Fagundes tentou me silenciar, mas eu contei tudo à força. Ao ouvir isso, Exalino colocou a mão no ombro de Fagundes com uma expressão irritada. "O que está acontecendo?" Exalino perguntou. A boca de Fagundes se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Eu fiquei silenciosamente feliz por dentro. Então ouvi uma voz doce. "Papai, você encontrou ele." Fagundes se virou para a voz, era uma mulher chamativa. Ela viu Fagundes e se apressou para perto dele. "Fagundes, eu te encontrei", ela disse e abraçou Fagundes de forma irritante. Com o rosto pálido, Fagundes afastou a mulher, sentindo o ambiente ficar tenso. Eu disse imediatamente: "Olha só se não é a Valquíria, a amante de Fagundes. Prazer em conhecê-la." "Quem é você?" perguntou ela. "Sou a ex-mulher do Fagundes." "O quê?"
Valquíria foi interrompida no meio da frase. Exalino puxou Valquíria para perto dele. Valquíria, o que está acontecendo? Perguntou Exalino. Não sei, essa mulher é estranha. Valquíria me apontou enquanto agia de forma inocente. Expliquei a situação a todos. Resulta que Valquíria e Exalino eram mãe e filho, e ela tinha apresentado Fagundes como seu marido. No entanto, Valquíria e Exalino não viviam juntos. Mas Exalino visitava Valquíria com frequência e, toda vez que o fazia, Fagundes se apresentava a Exalino como o marido de Valquíria. Essa era a verdadeira natureza das viagens de negócios de Fagundes. Ao perceber isso, me divorciei de Fagundes. Depois de contar tudo a Exalino, seu rosto ficou vermelho de raiva. Vocês dois mentiram para mim. Não, eu não sabia, Valquíria disse tentando se inocentar. Então tirei a foto do envelope e disse: esta é uma foto de Valquíria e seu filho. No verso diz: já que é assim, por favor, se divorcia. Rapidamente, Exalino levantou a voz ao ver a letra. É a letra de Valquíria. Não sabia que o Fagundes estava fazendo tudo isso, disse Exalino. Depois, Exalino repreendeu Fagundes e Valquíria ali mesmo. Os dois admitiram que mentiam e sabiam do caso, mas eram incapazes de terminá-lo. Valquíria repetiu isso enquanto Fagundes dizia: eu estava pensando em me divorciar logo. Então, por que não aceitou imediatamente as negociações de divórcio? Minha pergunta expôs as mentiras de Fagundes. A partir daí, tudo foi ladeira abaixo. No final, Valquíria concordou em me pagar pensão alimentícia. Trabalharia sob as ordens de Exalino para pagá-la. Quanto a Fagundes, seu castigo foi o encerramento de seus negócios. Exalino informou Fagundes na hora sobre o fim de suas transações. Era inevitável que muitas pessoas fossem testemunhas. Pouco tempo depois, a empresa de Fagundes faliu. Agora, Fagundes está ajudando na cafeteria de seus pais. Claro, enquanto era repreendido por minha ex-sogra. Além disso, os clientes da antiga empresa de Fagundes foram transferidos para uma nova empresa. Esta empresa foi criada pelos antigos funcionários de Fagundes que ficaram sem um lugar para ir. Quem é o presidente da nova empresa? Perguntei despreocupadamente ao Afonso, a quem fui agradecer por sua ajuda. Sou eu. Que tal falarmos de negócios durante o jantar? Ele propôs. Saí com homens logo após o divórcio, mas quero conversar mais com ele. É um sentimento de amor ou apenas interesse nos negócios? Já sei a resposta, por isso aceitei o convite. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da menina que teve todo o dinheiro guardado para sua faculdade usado pela sua própria mãe sem ela saber de nada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!